A discussão racial no Brasil parece que chegou a uma encruzilhada, né? De um lado, ganhando muita força, um modelo que enxerga tudo como ou branco ou preto. Um modelo bem binário. Exato. E do outro, uma reação que defende a identidade mestiça, a identidade parda, como algo real, complexo. E bem no meio dessa tensão toda, surge o conceito de parditude, que é o tema do trabalho de conclusão de curso da pesquisadora Beatriz Bueno. Uma pesquisa que, olha, causou um rebuliço? Um rebuliço é pouco. Sim, gerou uma reação muito forte da academia e de parte dos movimentos sociais. Exato. E o trabalho dela parte de uma pergunta que é fundamental. Será que o modelo racial norte-americano, que nasceu de uma história de segregação, daquela regra da gota de sangue, pode ser aplicado aqui? Você está assistindo Rasura Podcast, um canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. Num país como o Brasil. Justamente. Um país cuja história foi marcada por um projeto de miscigenação. Um projeto violento, com o objetivo de embranquecimento sim, mas ainda assim, um projeto de mistura. O que a Bueno argumenta é que essa tentativa de importação está gerando exclusão, está gerando apagamento. Perfeito. E para a gente entender essa controvérsia, nós fizemos um fichamento bem detalhado do TCC dela e também de uma entrevista recente que ela deu. A nossa missão aqui é essa: desempacotar as origens dessa tensão, as consequências práticas para a população parda, que é a maioria no Brasil, e que novos caminhos essa discussão toda está abrindo. Ok, vamos começar então pela base do argumento, que eu achei fascinante. O trabalho dela começa diferenciando os projetos de colonização. Como que essa diferença lá na origem entre Brasil e Estados Unidos explica por que a gente lida com raça de formas tão opostas? Essa é a chave de tudo. A tese resgata uma análise do Darcy Ribeiro que é, assim, fundamental. Certo. Ele dizia que a colonização lá nos Estados Unidos foi gótica. Eram famílias inteiras de protestantes que vieram para construir uma nova Inglaterra, sabe? O projeto era de recriar a Europa. Exato. E eles viam o nativo, o negro, como um obstáculo, como o outro a ser segregado ou, no limite, eliminado. O projeto era de apartheid desde o início. E aqui no Brasil? Aqui ele chamava de barroca. Não vieram famílias, vieram homens sozinhos. O projeto não era de segregação, era de assimilação e miscigenação. Só que essa miscigenação não era nada romântica, né? De jeito nenhum. Era uma ferramenta de controle de exploração, mas o ponto é que os projetos de nação que saem daí são completamente opostos. E é dessa realidade de apartheid dos Estados Unidos que vem o conceito de hipodescendência, a tal da regra da gota de sangue, certo? Exatamente. A hipodescendência é a ideia de que uma única gota de sangue não branca define a pessoa inteira como não branca. O meio-termo, o pardo, o mestiço, simplesmente não era uma categoria possível lá. Ou você era branca, ou você era negro. Ponto. E o trabalho da Bueno lembra quem foram os grandes defensores dessa ideia, né? Sim, e isso é assustador. Foram os eugenistas, como um cara chamado Madison Grant. Eles viam isso como uma forma de garantir a pureza da raça branca. É uma lógica de pureza racial na sua essência. E aí, quando você tenta importar essa lógica de pureza, de caixinhas bem definidas, para uma realidade como a brasileira, o resultado é uma confusão enorme e uma confusão que gera violência. O TCC cita o caso da cantora Vanessa da Mata, que é, um exemplo perfeito desse curto-circuito. Eu lembro dessa polêmica, ela se declarou preta. E foi atacada por todos os lados. Parte do público acusou ela de ser uma branca oportunista. Outra parte, dentro do movimento negro, disse que ela não era preta o suficiente, que ela não tinha um fenótipo de uma pessoa retinta. Ela ficou num beco sem saída. Se dissesse branca, estaria negando as raízes. Ao se dizer preta, foi acusada de não ser de verdade. Exatamente. Isso expõe a armadilha. A complexidade do fenótipo brasileiro simplesmente não cabe nessas duas caixinhas. E é aí que entra a proposta da Beatriz Bueno. Diante desse cenário de apagamento, ela desenvolve o conceito de parditude. Quando eu li o termo parditude pela primeira vez, a minha impressão foi que era, só um nome novo, mais politizado para a categoria pardo do IBGE. Mas a tese vai muito além, né? É quase um movimento de consciência. Exatamente isso. Não é só uma caixinha de censo.
A parditude, na visão dela, é a tentativa de construir um movimento de consciência racial para o mestiço brasileiro. Uma consciência em primeira pessoa. Perfeito. É sobre analisar a experiência da mestiçagem pela primeira vez do ponto de vista do mestiço. Porque, historicamente, o mestiço sempre foi descrito pelos outros, sabe? Ou pelo olhar do branco que romantizou tudo no mito da democracia racial. Ou, como a tese aponta, por uma parte do movimento negro, que enxerga o pardo como alguém que precisa ser corrigido para a negritude. Isso, como se fosse uma identidade de transição, incompleta. E a autora conecta essa experiência a uma ideia do Darcy Ribeiro que eu achei muito poderosa. A ninguindade. Que palavra forte. Mãe negra ou indígena que foi violentamente suprimida. Exato. É uma identidade que nasce dessa ambiguidade, de não pertencer plenamente a nenhum dos polos. Isso me lembra a tensão que muita gente sente ao preencher um formulário. Aquela pausa antes de marcar a raça, pensando como vou me ler. A tese mostra que, para os pardos, essa tensão é constante e tem um custo psicológico real. Um custo altíssimo. E não é só impressão, tem dados. Numa pesquisa de iniciação científica que ela cita, a Bueno descobriu que 84,3% dos respondentes pardos afirmaram sentir medo ou inibição ao declarar sua identidade racial. 84%. É um número absurdo. É uma sensação constante de pisar em ovos, de que a sua identidade está sempre sob suspeita e pode ser invalidada a qualquer momento. E esse sentimento de invalidação não fica só no campo psicológico. Ele transborda para o mundo real de formas muito agressivas. Tá gostando da prosa? Então deixe seu like e compartilhe com os amigos que gostam. Fiquei especialmente chocado com o fenômeno que o TCC descreve como barrados em Wakanda. É uma ironia tremenda, não é? Wakanda, o reino fictício do Pantera Negra, que virou um símbolo mundial de orgulho, de união negra. Vira uma fronteira racial. Exatamente. A pesquisa dela mostra como, nas redes sociais, pessoas pardas são publicamente expostas e questionadas. Fulano entra em Wakanda. Peraí, então usam o símbolo de um filme que celebra a negritude para excluir pessoas, para policiar quem é negro de verdade? Exatamente. E os comentários que a tese cataloga são de uma violência explícita. Coisas como mestiçona vagabunda ou demitam o porteiro de Wakanda, quando uma pessoa parda posta algo sobre cultura negra. Virou um tribunal racial online. E esse policiamento online, por mais que pareça algo, sei lá, do mundo virtual, é o reflexo de algo muito mais grave que acontece no mundo real, nas portas das universidades. Sem dúvida. A exclusão simbólica é um ensaio para a exclusão institucional. O TCC detalha casos devastadores de pessoas pardas que passaram no vestibular pelas cotas e depois foram barradas pelas comissões de heteroidentificação. Como o caso da Letícia Lacerda. O caso dela é emblemático. Ela foi expulsa do curso de medicina 6 meses de se formar. 6 meses. A banca de heteroidentificação da universidade, na Bahia, decidiu que ela não era parda. E o argumento usado pela universidade é a prova da subjetividade dessa leitura racial. O pró-reitor chegou a dizer que, como ela cresceu em São Paulo, lá ela até poderia ser vista como negra, mas no sul da Bahia, uma região predominantemente negra, ela não era. Isso é absurdo. Quer dizer que a cor de uma pessoa muda dependendo do CEP? Basicamente. Depende de quem está na sala avaliando. Mostra o que pesquisadores como Horaci Nogueira já apontavam lá nos anos 50. A cor no Brasil não é fixa. É social, é relacional. Muda com a classe social, com a cidade, com os interesses em jogo. E essa mesma lógica de apagamento aparece na cultura. O TCC menciona o filme Marighella. Um exemplo perfeito. Carlos Marighella era, historicamente, um homem pardo, filho de uma mulher negra com um imigrante italiano. A personificação da mestiçagem baiana. Exato. No filme, ele é interpretado pelo Seu Jorge, um ator preto de pele escura. Não é uma crítica ao ator, que é brilhante, mas a escolha apaga a identidade real do personagem para encaixá-lo numa narrativa binária de um herói preto. E isso me leva à grande polêmica da Beatriz Bueno com a atriz Camila Pitanga, né? Foi por causa dessa discussão de representatividade. Foi o estopim.
A Beatriz questionou a autodeclaração da Camila Pitanga como mulher negra. O argumento não era pessoal, era uma análise de que o fenótipo da Camila, somado aos privilégios de classe dela, não reflete a realidade da maioria das mulheres negras. E que, ao se posicionar como a voz da mulher negra, ela acaba ocupando um espaço E invisibilizando a discussão sobre a própria parditude. A reação foi massiva. Ameaças, acusações de que ela estava dividindo o movimento, que estava a serviço da branquitude. ela mexeu num vespeiro. Com certeza. Mostra o quão explosivo é esse debate. Ok, o cenário que a tese descreve de exclusão, policiamento, parece um beco sem saída. A autora simplesmente aponta o problema ou ela sugere um caminho para sair dessa encruzilhada? Não, ela definitivamente sugere um caminho. E esse caminho passa por ressignificar alguns conceitos. O primeiro deles é um dos mais usados hoje, o colorismo. Que é a ideia de que pessoas de pele mais clara, mesmo não brancas, teriam privilégios em relação às de pele mais escura. Exato. A tese não nega que o colorismo exista. O que ela argumenta, e isso é crucial, é que esse privilégio estético não se traduz em privilégio estrutural para pardos no Brasil. Como assim? Ela usa dados do IBGE. E os dados mostram que as taxas de desemprego, a renda, o acesso à educação, as taxas de homicídio, para pardos são muito semelhantes às de pretos. E ambas são muito piores que as de brancos. Ou seja, a ideia de que pardos são quase brancos em termos de oportunidades simplesmente não se sustenta nos dados. A Sueli Carneiro já falava isso, né? Que pretos e pardos compartilham das mesmas condições de vida inferiores. Exatamente. A vida material de um pardo médio no Brasil é muito mais parecida com a de um preto do que com a de um branco. Então a saída não seria criar uma hierarquia de quem sofre mais. Mas construir uma identidade própria. Isso. E aí que a tese apresenta a ideia de uma consciência mestiça, inspirada numa intelectual chicana chamada Glória Anzaldúa. Isso eu achei brilhante. Ela busca uma referência que também vem de uma realidade de fronteira, de mistura. Perfeito. A Anzaldúa escreveu sobre a experiência de viver na fronteira entre o México e os Estados Unidos. De ser nem de lá nem de cá. E ela fala da nova mestiça como uma pessoa que, por viver nesse entrelugar, desenvolve uma tolerância para a ambiguidade, para as contradições. Ela aprende a fazer malabarismos com culturas. Exato. É uma visão que não busca a pureza de nenhum lado, mas que abraça a pluralidade como potência. Tem uma frase dela que a tese cita que é muito forte. Algo como, o futuro pertence à mestiça. Por quê? Porque, para Anzaldúa, o futuro depende justamente do cruzamento de culturas, da quebra de paradigmas, de aprender a viver com o que é complexo. E essa ideia de abraçar a mistura. Soa muito como a antropofagia cultural dos modernistas. O trabalho até cita o Caetano Veloso falando que o Brasil precisa saber comer e metabolizar as ideias estrangeiras e não ser dominado por elas. Justamente, é sobre criar algo novo e nosso. E para fechar, a tese traz um conceito africano que amarra tudo isso, sugerido pela comunicadora Amanda Kissua. O Sankofa. O pássaro que olha para trás. Isso, um pássaro que voa para frente, mas com a cabeça virada para trás. A ideia é que você precisa olhar para o seu passado, conhecer sua história completa para conseguir construir um futuro. E para o mestiço, isso significaria Olhar para a história complexa, incluindo a violência dos ancestrais europeus, para construir um futuro diferente, sem precisar negar ou apagar nenhuma parte de si. É uma aceitação radical da própria complexidade. Depois de analisar tudo isso, fica muito claro que essa tentativa de importar e impor categorias raciais rígidas numa população que é, em sua essência, miscigenada, acaba gerando muito mais conflito do que solução. O trabalho da Beatriz Bueno, mesmo sendo tão controverso, força uma reflexão que é, assim, absolutamente necessária. No fim das contas, o argumento central é que rejeitar a mestiçagem e promover ideologias de pureza racial, mesmo que a intenção seja combater o racismo, acaba perigosamente ecoando a mesma lógica eugenista do passado, só que do outro lado do espectro. Uma lógica de pureza. Exato. E isso deixa um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. Numa sociedade cuja identidade foi forjada na mistura, qual é o verdadeiro objetivo de se criar e policiar categorias puras? E, no fim das contas, quem realmente se beneficia ao traçar essas linhas divisórias? Gostou do conteúdo?
Deixe sua curtida e inscreva-se no canal para acompanhar as discussões mais atuais da filosofia. Para receber os mapas mentais, acesse nosso grupo do Telegram pelo link na descrição. E use os comentários para debater o tema ou deixar sugestões de autores para os próximos episódios. Até mais!